Bom, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre cinética enzimática, né? Sobre as teorias de Michel e de Merten, qual com a sua correlação com a área da enzimologia, né? Então, cinética enzimática, a gente sabe que é o estudo dos mecanismos pelos quais as enzimas se ligam aos substratos, né? Que faz aí a transformação em produtos. Então, são utilizados dados sobre as velocidades das reações das enzimas, né, através dos seus ensaios enzimáticos. Também é feito, a cinética enzimática, ela serve para determinar a velocidade das reações e como esta muda, né, em resposta às mudanças dos parâmetros experimentais que são colocados. E é a abordagem central para estudar o mecanismo de reação das catálises enzimáticas. Usando a teoria de Michelis e de Merten, que lá em 1913 eles propuseram que para uma atividade enzimática, né, onde o extrato se ligasse onde a enzima se ligasse ao substrato, formando ali o complexo enzima-substrato, e depois essa enzima se desligasse, soltando o produto, né? Teria ali uma reação enzimática, né? Então, a velocidade de uma reação enzimática, né, ela pode ser observada pela formação do produto, imediatamente após a mistura, né, da enzima e o substrato. Assim, isso vai evidenciar, né, a interferência das variações das concentrações dos substratos. Para isso, a gente vai fazer uma consideração que a concentração é muito próxima do seu valor inicial. Dessa forma, a velocidade inicial é denominada como V0, né? Em que o substrato é geralmente maior do que a enzima. Então, o estudo do efeito, né, da variação do substrato na velocidade inicial no V0 é calculado quando a enzima e o tempo, né, de incubação, o tempo de formação são constantes. Então, a gente sabe que a cinética enzimática, para a gente conseguir entender sobre, né, a atuação das enzimas, como elas atuam, a gente vai entender que as enzimas, né, elas atuam sobre as reações químicas, né, de uma maneira em que a velocidade das reações químicas vai ser alterada. Então, é um estudo a respeito das velocidades, né, das reações químicas, a influência que as enzimas têm sobre isso e quais são as reações finais, né, sobre esses produtos. Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos uma relação entre a velocidade da reação, ou seja, o quanto de produto está sendo criado em um dado tempo, né? E a concentração de enzimas aqui. Então, a gente tem aqui a velocidade da reação, aqui para cima, que vai variar
com a quantidade da reação da enzima química, que também a gente vai levar em consideração a quantidade ilimitada de substrato nessa reação química aqui. Então, a gente tem uma quantidade de enzimas e uma quantidade de substrato ilimitado para se formar uma reação. Então, vamos lá. Começando pelo ponto de partida aqui, onde a quantidade de enzima é considerada zero, né? Então, se não tem reação química, porque não tem quantidade de enzima, né? Então, essa reação química será zero. Aí, a gente vai colocar a medida que vai aumentando a quantidade de enzimas aqui. Se tem um aumento de enzimas aqui, também vai ter um aumento de velocidade aqui da reação. Aí, se a gente fala assim, beleza, tá tendo uma produção de enzima, dado um determinado, uma reação, dado uma determinada quantidade de enzima. Eu quero aumentar essa quantidade de enzima. Eu vou conseguir aumentar a velocidade da minha reação? Sim. Quanto mais se aumenta a quantidade de enzimas, maior será a velocidade da reação. Se eu aumento 2 vezes, vai dobrar a velocidade da reação. Se eu triplico, vai triplicar a velocidade da reação. Ou seja, nessa situação, a gente tem uma relação diretamente proporcional. Então, essa reação diretamente proporcional, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que reduza, né, o tempo de uma reação. Então, por exemplo, se lá a gente está fazendo lá um diagnóstico clínico, por exemplo, de um diagnóstico clínico que seja de uma reação enzimática. Vamos dizer que esse diagnóstico clínico, ele demore lá 20 minutos para se realizar, usando aqui essa porcentagem aqui de enzimas, o valor aqui inicial da enzima. Se eu dobro esse valor de enzima nessa atividade enzimática durante essa reação, o que vai acontecer? Vai acelerar o tempo de reação. Então, ao invés de eu gastar lá 20 minutos para conseguir terminar essa reação enzimática, ele vai ser realizado em torno de 10 minutos. Então, mais uma vez frisando, quanto maior, nesse caso, nesse tipo de gráfico, que é a quantidade de enzima diretamente ligada à quantidade de substrato, onde a gente não tem substrato ilimitado, a gente tem substrato abundante, então a gente pode dobrar a produção de enzima que vai ter substrato para se ligar. Então, a gente está falando aqui numa ligação diretamente proporcional, onde quanto maior a ligação de enzimas, maior será a velocidade final da produção. E isso vale lembrar que a gente está falando de situações proporcionalmente estáveis, tá? Com pH estável, com temperatura estável, com nada que interfira aí na reação dessas enzimas, né? Então, quando se tem quando se tem pH estável, quando se tem um sítio proporcional ali para que as enzimas consigam fazer a sua metabolização, então a gente vai ter uma reação sempre proporcional à quantidade de enzima. Ok? Deixa eu aumentar isso aqui. Aqui nesse outro gráfico, a gente já vai ter uma inversão. Aqui a gente vai ter agora, a gente vai estar trabalhando com substratos, com a quantidade de substratos, né? Inversamente a sua velocidade. Então, tipo, sobre esse gráfico, a gente tem que dizer que ele é um dos aspectos, né, em relação da cinética enzimática, que a gente vai ver agora, onde a gente não
terá a possibilidade de aumentar a sua quantidade, né, e duração. O que vai variar, né, como eu falei, vai ser os substratos. Então, da mesma maneira do outro gráfico, a gente começa com a reação zero aqui, zero de substrato aqui no início. E à medida que eu vou aumentando esses substratos aqui, eu vou vendo a reação do produto, né? Nos modelos mais clássicos das enzimas, é preciso uma pequena quantidade de substrato para que se já tenha uma boa reação dessas enzimas. A gente pode ver aqui, ó. Inicialmente, a gente já consegue chegar aqui no meio da planilha aqui de reação, né, de velocidade. Só que, diferencialmente, nesse caso, quando a gente vai aumentando a quantidade dos substratos, né, a gente já não vai conseguir aumentar também tanto a velocidade dessa reação. Então, eu vou aqui, ó, aqui já tem um outro exemplo. A velocidade já está mais baixa. Quando eu dobro daqui do substrato inicial, quando eu dobro a quantidade de substrato, a velocidade ela não dobra em relação à última porcentagem. E aqui por último a gente tem também a mesma coisa, a quantidade dobrada de substrato e já temos uma relação de velocidade bem diminuída, bem limitada. O que acontece? Por que isso acontece? Porque aqui a gente está trabalhando com a quantidade de substrato ilimitado, só que a gente não tem a quantidade de enzimas o suficientes para reagir com esses substratos. Então, vai chegando uma hora que essas enzimas elas vão estar ocupadas. Então, não adianta aumentar o nível de substrato, porque não vai ter enzima para interagir, para reagir com esses substratos. Então, quando chega a esse ponto que já não tem mais enzima para fazer a reação com o substrato, a gente fala que chegamos aqui à velocidade máxima, ou Vmax, onde as enzimas elas já atingem um ponto de saturação, já não conseguem mais se envolver com o substrato e assim já não está mais gerando produto. Então, quando se tem uma produção maior de substrato do que de enzima, onde as enzimas já não conseguem mais interagir com o substrato e entram em estágio de saturação, é onde a gente chega no ponto chamado de velocidade máxima ou Vmax. A partir daqui agora, a gente vai analisar um outro ponto importante, onde a gente vai pegar a velocidade máxima dessas enzimas, né? Que é aqui a velocidade máxima onde ela chegou. E a gente vai dividir essa velocidade máxima ao meio. Tá aqui, ó. Mais ou menos no meio da reação. Velocidade máxima dividido por 2. Existem algumas alterações das enzimas de alguns organismos ou entre algumas espécies que elas fazem as mesmas reações químicas, né? Só que mesmo fazendo nesse experimento químico, ela vai ter uma curvatura diferente. No caso de enzima, ela vai começar aqui, ela vai atingir o mesmo ponto aqui do Vmax, só que também de toda maneira ela vai chegar ao ponto de saturação juntamente com as outras enzimas. Só que, o que a gente pode observar aqui? A gente pode observar aqui que durante o gráfico a gente nota que algumas pequenas variações, né? Mas o que é importante para a gente falar aqui sobre esse gráfico é que a Vmax
dessa enzima, e nesse caso a gente observa que a quantidade de substrato dessa enzima para atingir o Vmax é muito maior, porque ó, ela chega aqui no Vmax, mas ela não vem aqui no mesmo ponto inicial da enzima 1, ela vem aqui, ó, bem mais longe. Então, ela precisa de mais substrato para interagir, para conseguir chegar aqui ao ponto do Vmax. Então, ou seja, já tem duas enzimas, né, que vai ter as mesmas reações químicas, só que elas precisam de mais de um substrato, né? Uma precisa mais de substrato do que o outro, né, para conseguir atingir a velocidade máxima dividido para 2 ali. Ou seja, então, a nossa enzima aqui, ela apresenta